Bom dia, alunos do 8º ano. Essa aula de hoje, que é a nossa aula gravada, é uma continuação dos assuntos abordados na aula online de ontem, visto que continuaremos a estudar o sistema respiratório. Na aula de ontem, iniciamos nossos estudos comparando os gases inspirados e expirados e relacionando essa questão do aumento ou diminuição desses gases com a respiração celular. Outro fato abordado na aula de ontem foi a questão das vias aéreas, ou seja, o caminho por onde o ar passa na inspiração e na expiração, e algumas características, peculiaridades dessas vias aéreas. Nessa aula, além de dar continuidade às vias aéreas, iremos abordar a questão da hematose, ou seja, das trocas gasosas. Entenderemos melhor a questão da circulação pulmonar. Nós falávamos que o ventrículo direito bombeia sangue venoso através da artéria pulmonar aos pulmões e que lá ocorriam as trocas gasosas. O sangue venoso se tornava arterial, retornando pelas veias pulmonares ao átrio esquerdo. É justamente essa troca gasosa, chamada de hematose, que abordaremos na aula de hoje. Espero que vocês aproveitem. Uma ótima aula para vocês! Iniciaremos nossa revisão fazendo breves comentários sobre o que estudamos na aula de ontem. Revisaremos a questão das seguintes vias aéreas e suas funções. Revisaremos a cavidade nasal, parte interna do nariz, e revisaremos também a faringe, a laringe e a traqueia. A seguir, daremos prosseguimento ao caminho do ar nas demais vias aéreas e estudaremos a questão da hematose. O nariz é a parte inicial do sistema respiratório e, portanto, liga o meio externo ao sistema respiratório. Ele é dividido em duas regiões básicas, a região externa, que é denominada nariz, e a região interna, denominada cavidade nasal. É nesse local que ocorre o preparo do ar para que ele seja recebido pelo organismo. Além disso, é responsável também pela percepção dos odores. A nível de sistema respiratório, o nariz e a cavidade nasal exercem importantes funções. Eles realizam o preparo do ar para a recepção no organismo, porque o ar não se encontra em condições ideais no meio externo para o organismo. Para que ele possa ser utilizado pelo corpo humano, é necessário que o nariz, internamente a cavidade nasal, filtre, aqueça e umidifique o ar que será enviado aos pulmões. Existe no nariz e na parte interna, na cavidade nasal, cílios. Esses pequenos pelos, eles retêm germes, bactérias e partículas estranhas ao corpo. Para auxiliar essa filtragem, o nariz possui glândulas produtoras de muco que conseguirá reter partículas menores que os cílios porventura deixem escapar. É importante ressaltar que esse muco nasal, além de cumprir uma função de filtragem, ele também umedece a cavidade nasal para que não ocorra desidratação dessas vias, ressecando no final das vias aéreas os alvéolos pulmonares e, como consequência, surjam doenças respiratórias. Ocorre também na cavidade nasal o aquecimento do ar, para que este chegue ao interior do organismo em uma temperatura semelhante à temperatura interna do corpo. Esse aquecimento acontece porque a cavidade nasal é muito vascularizada. O que isso quer dizer? Quer dizer que o calor do sangue nesses vasos sanguíneos aquece esse ar. Uma outra questão que nós tratamos é a questão da percepção dos odores. O nariz é responsável por um dos 5 sentidos humanos, neste caso, o olfato. Nós estudaremos posteriormente essa questão da captação desses odores em outras aulas. Então, em relação à cavidade nasal, é importante que saibamos
O ar que entra na inspiração é aquecido, umidificado e filtrado pelos meios que eu já citei. A faringe se localiza à frente da coluna cervical e ela funciona como ponto de encontro, é um órgão comum entre o sistema digestório e respiratório. A faringe, ela está atrás das fossas nasais, da cavidade bucal e da laringe, e ela segue até o esôfago. Podemos também citar que a faringe também tem ligação com os ouvidos. Podemos dizer que a faringe ela é composta por uma camada de músculos e revestida também por uma mucosa. A faringe, ela no sistema respiratório, ela conduz o ar até a laringe. Lembrando que no sistema digestório, ela conduz o bolo alimentar ao esôfago. É importante lembrarmos que da entrada da laringe existe a válvula epiglote. Todas as vezes que engolimos, a válvula epiglote, ela faz um movimento fechando a laringe e aí o bolo alimentar, ele passa normalmente ao esôfago em direção ao estômago. Uma vez que esse ar, ele veio da cavidade nasal, sofreu todo um preparo, passou pela faringe, ele chegará até a laringe. A laringe é o órgão que liga a faringe à traqueia. Na parte superior da laringe está a válvula epiglote, como já dissemos. A válvula epiglote, ela fecha a laringe durante a deglutição. É importante lembrar que a laringe é o principal órgão da fala, porque nela estão localizadas as cordas vocais. Outro aspecto que trabalhamos na aula de ontem, na aula online, foi a traqueia. A traqueia é um tubo que está situado abaixo da laringe, formado por 15 a 20 anéis cartilaginosos que mantêm essa estrutura aberta. Essa traqueia é um órgão que é revestido por muco, tem uma membrana mucosa e uma floresta de cílios, fazendo o segundo momento de preparo do ar. Novamente, esse ar é aquecido, umidificado e filtrado, retendo partículas intrusas que possam ter escapado da filtração da cavidade nasal. Nesse slide, nós abordaremos a questão dos brônquios. Para tanto, vamos observar a figura. Nós observamos que os brônquios são duas ramificações da traqueia, também formados por anéis de cartilagem. A gente percebe que cada brônquio, ou seja, cada ramificação da traqueia, ele penetra em cada um dos pulmões e vai se dividindo em vários ramos menores, ramificações que vão se distribuir por todo o interior do pulmão, formando o que chamamos de bronquíolos. Os brônquios se ramificam e se subdividem várias vezes, formando os bronquíolos. A esse conjunto damos o nome de árvore brônquica. É importante ressaltar que, a nível de função, os brônquios conduzem o ar até os bronquíolos. Ainda existe nessa área a presença de muco e cílios que estão fazendo filtração. É interessante pensarmos no muco como uma substância pegajosa, grudenta, que retém partículas intrusas. O movimento ciliar, ele ocorre como uma escada rolante ao contrário. Esses cílios vão fazendo um movimento como se fosse uma escada rolante ao contrário e vão empurrando esse muco e esses intrusos em direção ou à cavidade bucal ou então até o nariz. Nós podemos observar que quando esse muco, ele através dessa movimentação dos cílios, ele vai para áreas como a laringe, ocorre o reflexo automático da tosse. Quando esse muco ele está alojado na cavidade nasal, ocorre o reflexo automático do espirro. Portanto, é importante que saibamos que ainda nos brônquios e bronquíolos há presença de muco e cílios com essa função de refiltragem.
passagem ainda de preparo do ar para que esse ar possa estar chegando até os alvéolos, que é o local da troca gasosa, aquecido, umidificado e filtrado. Os bronquíolos são as ramificações terminais dos brônquios, que vão, na verdade, penetrar nos alvéolos pulmonares. Dentro do pulmão, como já dissemos, os brônquios vão se ramificando, formando estruturas mais finas, que são os bronquíolos. Os bronquíolos vão conduzir o ar até os alvéolos. Sua função, como já estou dizendo aqui, é executar esse transporte de ar até os alvéolos, porque nos alvéolos o fenômeno das trocas gasosas, a hematose, vai acontecer. Chegamos num momento bastante importante do nosso estudo de vias aéreas. Entender os alvéolos, a sua constituição, é fundamental para entender o processo da hematose, das trocas gasosas, como observamos na circulação pulmonar. Os alvéolos pulmonares são pequenas bolsas, estruturas ocas, semelhantes a cachos de uva, que constituem a menor unidade funcional do aparelho respiratório. Os alvéolos estão localizados dentro dos pulmões, no final dos bronquíolos, que por sua vez são ramificações dos brônquios. É importante lembrar que cada alvéolo recebe ramificação de um bronquíolo, ou seja, o bronquíolo está conduzindo o ar que sofreu todo um preparo até esse alvéolo. Esses alvéolos, eles são pequenas bolsas que, como eu já disse, elas estão agrupadas e lembram um cacho de uva, né? Recebendo até o nome de sacos alveolares. Suas paredes são muito vascularizadas, ou seja, são repletas de vasos sanguíneos finíssimos, são repletas de capilares. Os alvéolos são responsáveis por essa estrutura de aspecto esponjoso que a gente observa nos pulmões. É nos alvéolos que ocorre a troca gasosa, chamada hematose pulmonar, entre o meio ambiente e o organismo, graças a uma membrana finíssima, que a gente chama membrana alvéolo-capilar. Ou seja, essa membrana finíssima do alvéolo e esse contato com o capilar permite as trocas gasosas entre o ar e o sangue. Quando esses alvéolos aparecem em grupos, eles recebem o nome, como eu já disse, de sacos alveolares. Eles são a última porção da chamada árvore brônquica, ou seja, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Para que possamos definir o conceito de hematose, é necessário lembrar do conceito de difusão. A difusão nada mais é que a passagem de uma substância do meio em que ela se encontra mais concentrada para o meio em que ela está menos concentrada. Isso explica a questão de, durante a inspiração, o ar do alvéolo, que está com maior quantidade de gás oxigênio, esse gás oxigênio em maior quantidade passe para o sangue, através dos capilares, o contato da membrana do alvéolo com os capilares, tornando esse sangue arterial. E o gás carbônico em maior quantidade no sangue venoso possa fazer difusão, passar desse meio mais concentrado, que é o sangue, em direção ao ar do alvéolo, ocorrendo a expiração através das vias aéreas, fazendo com que esse gás carbônico retorne ao ambiente, saindo pelas vias aéreas. Na verdade, o conceito de hematose passa justamente por esse conceito de difusão. É esse conceito de difusão que permite a troca gasosa. Esse processo da hematose, ele é fundamental à sobrevivência das nossas células e, por consequência, à sobrevivência do organismo, visto a essencial importância da chegada do gás oxigênio às nossas células, para que oxide a glicose e possa liberar energia para a manutenção da vida celular. E também a retirada do gás carbônico, evitando a toxicidade celular. Na aula online de ontem, nós relembramos a questão da respiração celular e, inclusive, pudemos fazer a inter-relação
da respiração celular com a respiração pulmonar. Vamos entender agora como ocorre o processo da hematose. A hematose é um processo que acontece quando o gás oxigênio proveniente da respiração pulmonar, durante a inspiração, ele chega aos alvéolos pulmonares. Uma vez nos alvéolos pulmonares, esse gás oxigênio vai se difundir, porque ele está nesse meio mais concentrado, ele vai se difundir para o sangue presente nos capilares à sua volta. E o gás carbônico que está presente no sangue dos capilares, esse sangue até então estava venoso, ele se difunde para o interior dos alvéolos, em direção ao ambiente, passando pelas vias aéreas, no que chamamos de expiração. Vamos agora observar a figura presente no slide para que o nosso raciocínio fique um pouco mais completo. Primeiro aspecto a observar no slide é a presença dos capilares sanguíneos à volta do alvéolo. Lembrando que o alvéolo possui uma membrana fina que está totalmente em contato com a única parede de células que forma os capilares. Desta maneira, as trocas gasosas ocorrem de maneira imediata. Um outro aspecto a observarmos é o aspecto da segunda figura. Nós observamos que durante a inspiração, o ar está penetrando no organismo, o alvéolo está repleto de gás oxigênio. Nesse momento, o meio mais concentrado em gás oxigênio é o interior do alvéolo. Imediatamente, esse gás oxigênio se difunde para o sangue. O sangue que estava venoso, rico em gás carbônico, esse gás carbônico que estava em maior concentração no sangue, ele se difunde para o alvéolo e vai saindo pelas vias aéreas até o ambiente pelo movimento da expiração. É interessante lembrarmos que esse oxigênio que passou do alvéolo para o sangue, ele entra na hemácia, se liga na hemoglobina e é transportado imediatamente até as células para que ocorra a respiração celular. É importante lembrar que o sangue arterial segue em direção ao coração através das veias pulmonares, retornando ao átrio esquerdo, onde será impulsionado para as partes do corpo pelo ventrículo esquerdo através da artéria aorta. Muito bom, queridos alunos, chegamos ao final de mais uma aula gravada. Lembrando que essa aula gravada de hoje, ela é continuação da aula online que fizemos ontem. Existem aspectos que dão continuidade na questão das vias aéreas e um aspecto muito importante que é entender como o processo das trocas gasosas que citávamos na circulação pulmonar acontece. Outro aspecto que eu gostaria de salientar com vocês é a importância da rotina e do cumprimento do plano de estudos. É importante que vocês usem os recursos oferecidos, sejam as aulas gravadas, as aulas online, os vocabulários de estudo, os esquemas e a participação no fórum. Esses recursos, eles oferecem alicerce tanto para a sedimentação dos conceitos, quanto para que possamos tirar dúvidas. É importante que nesse regime de exceção que estamos vivendo, visto a pandemia que no momento nos impede de termos nossas aulas presenciais, precisamos ter a questão da rotina bastante em dia. É um momento que há que se ter maturidade, que vocês possam encarar esse período como um momento de estar adquirindo maturidade e autonomia nos próprios estudos. Desejo de coração que vocês possam levar esse momento de estudo com bastante seriedade e, como eu já citei, com toda a maturidade que vocês puderem, claro, dentro da idade que vocês têm.
Um beijo enorme, espero que vocês estejam aí cheios de esperança, de fé e de crença que esse momento complicado vai passar e que logo nós estaremos juntos novamente nas salas do nosso querido Colégio Anchieta. Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus, se cuidem.